Você já teve a impressão de estar travando uma batalha diária contra si mesmo? Uma batalha entre o que você sabe que precisa fazer e aquilo que você realmente faz. Entre a pessoa que você quer ser e a pessoa que você acaba sendo no final do dia. Você acorda com a intenção de ser produtivo, de arrumar seu quarto, sua casa, de começar a dieta, de responder aquele e-mail importante, mas quando você vê, já são 10 da noite, o quarto está uma bagunça, você pediu pizza novamente e aquele e-mail continua lá na caixa de entrada. E aí, junto com isso, vem a culpa, a frustração, a sensação de que você não tem força de vontade, de que você é preguiçoso, de que algo está errado com você. Se você se identifica com isso, eu quero te dizer uma coisa. Você não está sozinho. E o problema não é você. O problema é que o seu cérebro foi programado para buscar o prazer imediato, a gratificação instantânea. Ele foi programado para fugir da dor, do esforço, do desconforto. E no mundo de hoje, com Netflix, iFood, redes sociais, essa programação está mais forte do que nunca. Nós estamos viciados em dopamina, o hormônio do prazer. E cada vez que a gente escolhe o caminho mais fácil, o caminho do prazer imediato, a gente está reforçando essa programação. Nós estamos ensinando para o nosso cérebro que o desconforto é ruim e que a fuga é a melhor solução. Mas hoje isso vai mudar. E esta semana pode ser um divisor de águas na sua vida, se você fizer as escolhas certas. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Edivaldo Oliveira e este é o Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos aprender a desprogramar o nosso cérebro, a reescrever o código que nos mantém presos na procrastinação, na falta de força de vontade, no ciclo da insatisfação. E nós vamos fazer isso juntos, como uma comunidade de fé, motivação e reflexão. Então, se você quer aprender a tomar as rédeas da sua vida, fica comigo até o final. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos encontros diários. Uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é a diferença entre o descanso falso e o descanso verdadeiro. O descanso falso é a fuga. É quando você está cansado, não fisicamente, mas mentalmente, emocionalmente. E você busca uma distração para não ter que lidar com as suas responsabilidades. Você maratona uma série, você rola o feed do Instagram por horas, você come uma caixa de chocolate. Isso te dá uma sensação momentânea de alívio, de prazer. Mas não é descanso, é só uma anestesia. E quando o efeito passa, a realidade volta com mais força ainda. E você se sente ainda mais cansado, mais culpado, mais frustrado. O descanso verdadeiro, por outro lado, é aquele que vem depois do dever cumprido. É quando você arruma seu quarto e depois se senta para ler um livro. É quando você termina um projeto importante no trabalho e depois sai para jantar com sua família. É quando você faz o que precisa ser feito e depois desfruta da sensação de paz, de dever cumprido, de autossuperação. Esse é o descanso que restaura, que renova, que te dá energia para o dia seguinte. E a grande virada de chave na nossa vida acontece quando a gente para de buscar o descanso falso e começa a buscar o descanso verdadeiro. Quando nós paramos de fugir do desconforto e começamos a abraçá-lo como parte do processo de crescimento. Quando a gente entende que a disciplina não é um castigo, mas um ato de amor próprio. É você cuidando do seu eu do futuro. É você plantando hoje as sementes que vai colher amanhã. Mas como nós fazemos isso na prática? Como que a gente desprograma um cérebro que passou anos sendo programado para o prazer imediato?
A primeira coisa é ter consciência, é perceber os seus gatilhos, é identificar os momentos em que você está mais propenso a procrastinar, a buscar a fuga. É quando você está cansado, entediado, ansioso, estressado. Quando você identifica o gatilho, você pode criar um plano de ação. Se o seu gatilho é o tédio, por exemplo, ao invés de pegar o celular, você pode pegar um livro. Se o seu gatilho é o estresse, ao invés de pedir uma pizza, você pode sair para caminhar. Sabe quando você chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho e a única coisa que você quer é se jogar no sofá e não pensar em mais nada? E aí você pega o celular e quando vê, já se passaram 2 horas. E você nem lembra o que viu, mas a sensação de vazio e de tempo perdido está lá. E se nesse momento, ao invés de pegar o celular, você tomasse um bom banho quente, colocasse uma música calma, fizesse um chá e se sentasse em silêncio por 10 minutos? Apenas respirando, apenas existindo, se reconectando com você mesmo. A diferença no seu estado de espírito seria enorme. Outro exemplo. Sabe quando você tem uma tarefa chata para fazer? Tipo, organizar seu armário, e aí você fica adiando, e aquela tarefa fica pesando na sua mente, roubando a sua energia, te deixando com uma sensação de pendência constante. E se você decidisse fazer só um pouquinho por dia? Por exemplo, hoje você organiza uma gaveta, amanhã outra. Em uma semana o armário está organizado. E a sensação de dever cumprido, de autossuperação, é muito mais gratificante do que qualquer prazer momentâneo que a procrastinação poderia te dar. O segredo não é ter uma força de vontade sobre-humana. O segredo é tornar a escolha certa a escolha mais fácil. É criar um ambiente que te ajude a ter sucesso. Se você quer parar de comer besteira, não tenha besteira em casa. Se você quer ler mais, deixe um livro na sua mesa de cabeceira. Se você quer se exercitar de manhã, já deixa a sua roupa de ginástica separada na noite anterior. Pequenas mudanças no ambiente podem gerar grandes mudanças no comportamento. E acima de tudo, o segredo é ter um porquê, um propósito maior, algo que te motive a levantar da cama todos os dias, mesmo quando você não tem vontade. Algo que te faça continuar, mesmo quando é difícil. Qual é o seu porquê? É a sua família? É o seu sonho de construir algo novo? É o seu desejo de deixar um legado? Quando você tem um porquê forte, você encontra um como para quase tudo. Nós temos o maior de todos os porquês: glorificar a Deus com a nossa vida. Viver de uma forma que honre a Ele. Usar os dons e talentos que Ele nos deu para servir ao próximo. E quando a gente entende isso, a nossa perspectiva muda. Arrumar o quarto não é mais só arrumar o quarto. É cuidar do ambiente onde você habita. Cuidar do corpo não é só mais cuidar do corpo, é cuidar do templo do Espírito Santo. Trabalhar não é apenas produzir, é usar os seus talentos para abençoar o mundo. Tá vendo que soa diferente? Ser disciplinado não é mais um fardo, é uma forma de adoração. Mas eu sei que mesmo com tudo isso, ainda é difícil. A nossa carne é fraca, a nossa mente é bombardeada por tentações. E é por isso que a gente não pode depender apenas da nossa própria força. A gente precisa da força de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo nos capacitando, nos fortalecendo, nos guiando. A gente precisa se render a Ele todos os dias, a cada momento, e dizer: Deus, eu não consigo sozinho, mas contigo eu posso todas as coisas. Se essa mensagem está falando com você, se você decidiu hoje começar a desprogramar o seu cérebro e a buscar uma vida com mais propósito, com mais disciplina, com mais paz,
eu quero te convidar a fazer uma declaração de fé. Escreva aqui nos comentários: eu escolho o propósito. Apenas isso. E que essa seja a sua decisão, o seu compromisso e a sua oração. Eu vou te falar agora a sugestão de oração do dia. Pai, eu confesso que muitas vezes eu me sinto fraco, desanimado, sem força de vontade. Eu confesso que muitas vezes eu escolho o caminho mais fácil, o prazer imediato, a fuga. E isso tem me deixado cansado, frustrado e vazio. Mas hoje, Pai, eu tomo uma decisão. Eu decido desprogramar a minha mente. Eu decido reescrever o meu código, buscar o descanso verdadeiro, o propósito maior, a vida abundante que o Senhor tem para mim. Eu te peço, Espírito Santo, que me fortaleça, que me capacite, me dê a força que eu não tenho. Ajuda-me a ser disciplinado, a fazer as escolhas certas, a honrar a Ti com a minha vida. Ajuda-me a encontrar o meu porquê, o meu propósito, a razão pela qual eu fui criado. E que em todos os momentos de fraqueza eu possa correr para os Teus braços e encontrar a força que eu preciso para continuar. Eu declaro em fé que a partir de hoje eu escolho o propósito, eu escolho a disciplina, eu escolho a vida. Em nome de Jesus, amém. A batalha contra a procrastinação não é uma batalha de força, é uma batalha de identidade. Não se trata de ter força de vontade, mas de ser alguém que tem força de vontade. Quando você diz, eu sou preguiçoso, você está reforçando essa identidade. Quando você diz, eu sou disciplinado, você está construindo uma nova identidade. As nossas palavras têm poder. Elas moldam a nossa realidade. Comece a se ver como a pessoa que você quer se tornar. Comece a falar como essa pessoa, a agir como essa pessoa. E com o tempo, com a ajuda de Deus, você vai se tornar essa pessoa. A mudança começa de dentro para fora. A mudança começa na sua mente, com a sua identidade. Sabe, a gente vive em uma cultura que nos ensina a evitar o sofrimento a todo custo. Se você está triste, toma um remédio. Se você está entediado, ligue a TV. Se você está com fome, peça um delivery. A gente desaprendeu a lidar com o desconforto. A gente desaprendeu a sentir. E ao tentar evitar a dor, nós acabamos evitando a vida. Porque a vida é feita de altos e baixos, de alegrias e tristezas, conquistas e derrotas. E é no desconforto que a gente cresce. É na dificuldade que nós nos fortalecemos. E é na dor que a gente encontra a nossa resiliência. Não tenha medo do desconforto. Não fuja da dor. Abrace tudo isso como parte da sua jornada. E você vai descobrir uma força que não sabia que tinha. Uma força que vem de Deus, que te capacita a superar qualquer obstáculo. A jornada da disciplina é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Haverá dias em que você vai cair, haverá dias em que você vai escolher o caminho mais fácil, e tá tudo bem. O importante é não desistir, é se levantar, sacudir a poeira, pedir perdão a Deus e recomeçar. A cada dia, a cada momento. A graça de Deus é nova a cada manhã, e a misericórdia dele se renova a cada instante. Não deixe que um erro defina a sua jornada, que uma queda te impeça de continuar. A sua identidade não está nos seus erros, mas está no perdão de Cristo. A sua força não está na sua perfeição, mas na graça de Deus. Então, levante-se, recomece e continue caminhando. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, com a certeza de que Deus está com você e de que no final a vitória é certa. E se você está se perguntando por onde começar, comece pequeno. Escolha uma área da sua vida que você quer mudar, apenas uma, e comece com um passo. Um passo tão pequeno que seja impossível de não dar. Se você quer ler mais, por exemplo,
Comece lendo uma página por dia. Se você quer se exercitar, comece com uma caminhada de 5 minutos. O segredo é você criar o momento, é construir o hábito. Com o tempo, 1 passo vira 2, 2 se tornam 10. E quando você menos esperar, você estará correndo a maratona. Não subestime o poder dos pequenos começos. Eles são as sementes das grandes transformações. E, finalmente, celebre as suas vitórias. Por menores que sejam. Você conseguiu ler uma página? Celebre. Ah não, eu consegui ler um parágrafo. Celebre a si mesmo. Conseguiu caminhar por 5 minutos? Celebre. Conseguiu resistir à tentação de pegar o celular? Celebre. A celebração reforça o comportamento positivo. Ela libera a dopamina, o mesmo hormônio do prazer que você buscava na fuga, mas agora de uma forma saudável, construtiva. A celebração te lembra de que você é capaz, de que você está progredindo, de que você está no caminho certo. Então celebre, agradeça a Deus e continue avançando, com fé, com disciplina, com propósito. E você verá a sua vida se transformar de dentro para fora. Obrigado pela sua companhia. Compartilhe essa reflexão com alguém que precisa de um novo começo. Que a sua semana seja cheia de propósito, de força e da presença de Deus. E até o nosso próximo Minuto de Reflexão.